Olá, meus amigos. Bom, está todo mundo aí revoltado, indignado com a decisão do STF, mas eu quero dizer para vocês que eu já esperava por essa decisão, já esperava que as coisas fossem ser desenroladas dessa forma, né? Uma maneira vergonhosa, uma maneira descarada, é uma verdadeira cusparada na cara do povo brasileiro, vamos dizer assim. E não é simplesmente por causa de Lula, eu não vou nem comentar isso, porque as coisas já vêm dando errado há muito tempo. Tá? Isso não é de Lula para cá e não é de Dilma para cá. Essas coisas já vêm acontecendo, né? O nosso país tem um problema terrível com corrupção e com acordos, né, entre grandes empresários e políticos, entre um político e outro, enfim. Mas vindo do Supremo, vindo do ministro Gilmar Mendes, eu já esperava esse tipo de coisa. E eu demorei muito, demorei um ano aí para manifestar minha opinião política a respeito desse governo, né? Eu preferi esperar passar um ano para não ter que tomar aí a palavra, né, com análises precipitadas. Mas sim, eu preferi esperar passar um ano para depois falar alguma coisa a respeito do governo Bolsonaro, embora esse não seja aqui o foco dessa questão que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é a questão de que o senhor ministro Gilmar Mendes, ele sempre deixou claro a sua aversão à opinião pública, ele sempre deixou claro isso, que ele está se lixando para a opinião pública, que ele está se lixando para a Lava Jato. E só para refrescar a memória de vocês, eu tenho um artigo aqui da Folha de São Paulo, vocês depois podem procurar na internet, no arquivo da Folha de São Paulo, vocês vão ver essa entrevista lá. Já bem explicitamente a opinião, né, do ministro Gilmar Mendes sobre a Lava Jato e sobre o apoio popular que a Lava Jato teve desde quando deu início a todos esses processos, enfim. E qual é a opinião do ministro Gilmar Mendes? Qual já vinha sendo a opinião dele em relação a isso? Por isso que eu não me surpreendo, porque essa aqui é apenas uma de muitas entrevistas que ele deu, inclusive para a Folha de São Paulo, e sempre procurando desfazer, procurando tirar, né, vamos dizer assim, deixar com que a opinião pública seja colocada como uma doença, né? Ele trata mais ou menos dessa forma. Ele não fala com essas palavras, mas ele ridiculariza, né, com as atitudes dele, acaba tripudiando em cima da opinião pública e trata a opinião pública como se fosse um câncer, um mal a ter que ser retirado do meio em questão. Então, quando a Folha de São Paulo fez essa entrevista com ele no dia 9 de maio de 2017, deixa eu só conferir aqui para ver se é isso mesmo, foi numa terça-feira, 9 de maio de 2017, para a Folha de São Paulo, temos aqui a entrevista do ministro Gilmar Mendes falando sobre a Operação Lava Jato. Eu vou ler aqui alguns trechos da entrevista só para que vocês tenham uma ideia. A Operação Lava Jato busca apoio com reféns, diz Gilmar. Para ministro do Supremo Tribunal Federal, prisões preventivas prolongadas são parte de jogo midiático. Aqui ele coloca até a mídia também nesse palco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, diz à Folha que agentes da Lava Jato buscam manter a opinião pública favorável à operação, fazendo reféns. Ele coloca até entre aspas. Sabe quem são esses reféns? Reféns a que o ministro Gilmar Mendes está se referindo aqui? Aos presos políticos, né, os políticos e empresários que foram presos durante a Operação Lava Jato por causa de crimes de corrupção. Coitadinho deles. Eles são os reféns. Haja visto que o que se entende de reféns é aquela pessoa que está capturada, né, e ela é utilizada por alguma força armada que tem o poder de tirar a vida, vamos dizer assim, e exigir um resgate, né?
Então o ministro Gilmar Mendes vitimiza aqui ainda esses presos, né, por crimes de corrupção durante a Operação Lava Jato. Não foram poucos, tá? Não foram poucos. E ele coloca aqui a opinião pública, né? Ele diz aqui que a Lava Jato busca manter apoio na opinião popular, na opinião pública, para favorecer a Operação Lava Jato, né? Então vocês vejam bem o que ele diz aqui. Ele diz que praticamente a Operação Lava Jato montou um palco, um espetáculo, e está fazendo dessas prisões um espetáculo com apoio da opinião popular, que é a tua opinião, a minha opinião, a opinião de todo o povo brasileiro. Então, essa é a opinião que o ministro Gilmar Mendes já vem há muito tempo emitindo na nossa cara, debaixo do nosso nariz. E será que as pessoas não viram isso? Por que essa surpresa agora? Tá entendendo? Do STF, né? Eu vou dizer por que essa surpresa, né? Por parte das pessoas, muita gente já decepcionada, né? Vamos lá, ele continua aqui na entrevista, ele diz assim: é uma tentativa de manter um apoio permanente, e isso obviamente reforçado com a existência, vamos chamar assim, entre aspas, de reféns, afirma Gilmar, em referência às prisões preventivas prolongadas. Então, ele diz aqui praticamente que tudo isso é um palco montado pela Operação Lava Jato, e ele ridiculariza, como sempre ridicularizou, né, a opinião popular, a opinião pública, né, dizendo que tudo isso é um palco montado. Vocês depois acompanhem e leiam essa entrevista, né, não é uma entrevista nem muito grande. Então, como se não bastasse tudo isso, né, é como se eles quisessem ainda tirar de nós brasileiros o direito de se indignar. Como se a opinião pública, no que diz respeito à Lava Jato, né, no trabalho que a Lava Jato fez durante esses anos de 2014 para cá, é como se isso fosse uma doença para esses ministros, sabe? Incluindo principalmente o senhor Gilmar Mendes. É como se fosse um câncer no meio da sociedade, olha. E ele vitimiza os culpados e ridiculariza justamente quem está sendo lesado, que é o povo brasileiro, com todos esses crimes de corrupção, né? Só que o que na verdade acontece, essa corte, né, essa turma do STF, essa justiça que o ministro Gilmar Mendes e os seus colegas Dias Toffoli e outros, né, representam, na verdade, não passa ali de grandes palcos, de consolidações da corrupção. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. O STF é um grande palco de consolidações de corruptos, com corruptos e para corruptos. Não existe outra definição. E aí, ele dá várias e várias entrevistas ao longo de todos esses anos, simplesmente desfazendo da opinião pública, dizendo que a Operação Lava Jato era um oba-oba, um palco, um espetáculo com o apoio da opinião pública. E ele sempre deixou isso claro. Então, a despeito de tudo isso, eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar a soltura do Lula. E Dirceu também já foi solto. Os reféns a quem o senhor ministro Gilmar Mendes refere-se aqui nessa entrevista e em tantas outras, né, simplesmente são José Dirceu, José Genuíno, tantos outros empresários envolvidos aí com toda essa questão de corrupção, né? Todas essas pessoas que foram presas na Operação Lava Jato, ele chama de reféns, ainda que entre aspas, mas chama de reféns. Ou seja, o povo brasileiro é o quê? O povo brasileiro, esses anos todos, tem sido o quê? Hein, senhor ministro? Então, essa turma, o STF, ele não é nada mais nada menos que um palco de injustiças. Esse governo do senhor presidente Jair Bolsonaro é um palco de grandes ilusões. E acaba o quê com isso? Fanatizando algumas pessoas,
Eu não vou nem comentar a questão da soltura do Lula, porque isso é um absurdo. Eu não vou nem comentar, isso é ridículo. Não só a dele, né, a liberdade dele, como a de tantos outros agora, que vão começar. O Sérgio Cabral já começou, já deu entrada com pedido também para sair da cadeia. Então, vocês vão vendo o desenrolar das coisas como são. E até agora, o senhor presidente Jair Bolsonaro não disse uma palavra. Até agora. Esse exato momento em que esse vídeo entra no ar. Pelo menos eu não vi nenhuma manifestação dele e nem do Flávio, do filho dele. Por que será que eles estão tão quietos? Por que será que nenhum ministro dele se manifestou? E como se não bastasse todo esse carnaval, toda essa sensação de impunidade, né, por parte do STF, ainda tivemos que ver um leão pedir desculpas para as hienas. Se alguém não sabe do que eu estou falando, estou referindo-me a alguns dias atrás, quando o senhor presidente Jair Bolsonaro colocou em uma das suas redes sociais, se não me engano no Twitter, um vídeo dele sendo representado por um leão cercado por hienas, e cada hiena daquela tinha a marca e o nome de algumas organizações, tipo TV Globo, tinha o STF, né? Tinha os partidos de esquerda, ali as hienas representando aqueles partidos de esquerda, ou seja, todas essas organizações rodeando aquele leão para o atacar, e o presidente Jair Bolsonaro sendo representado por um leão. Logo em seguida, algumas horas depois, o vídeo foi retirado do ar e ele ainda pediu desculpa. Como se não bastasse. Como se não bastasse o ridículo, né, de ter feito uma crítica, pediu desculpas e não disse por que tirou o vídeo do ar. Simplesmente isso. Nem disse por quê. Eu até fiz uma postagem no Facebook dizendo que o leão, na verdade, era um gatinho. E aí eu quero começar a falar sobre isso aqui, mas é coisa rápida, porque eu não vou me estender nisso. Mas eu quero dizer uma frase do Ricardo Boechat, nosso saudoso Ricardo Boechat, que ele disse: pessoas com medo não podem mudar o país. Pessoas com medo não mudam o país. E Vossa Excelência tem medo. Por causa de quê? E eu quero dizer também uma frase que foi muito usada pelo Bolsonaro na sua campanha. Ele diz assim: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Vossa Excelência é um covarde, senhor presidente. Cadê toda aquela coragem? Cadê toda aquela força? Aquele ímpeto contra a corrupção? Onde está tudo isso? Se diluiu com alguma ligação de alguém direto lá do STF? Se diluiu por causa das investigações que estavam sendo levantadas em relação ao Flávio Bolsonaro, seu filho? Se diluiu por causa de quê? Por causa de acordos feitos a madrugadas entre advogados, entre ministros do STF? Onde está aquela coragem de criticar e de manter a palavra e de dizer que vai fazer, botar o dedo na ferida, ser homem de verdade e cumprir com a palavra que disse para toda a nação brasileira? Eu tenho o direito de questionar, eu sou um cidadão que pensa e tenho o meu direito de questionar. E quem não gostar, essa é a minha opinião. Se você não gostar, lixe-se, dane-se. Eu não estou em campanha mais. Eu votei no Bolsonaro sim, mas eu tenho o direito de questionar por que essa atitude covarde. Aí eu fico vendo algumas pessoas pela internet conjecturando fatos, dando uma de especialista político, dizendo que não, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele é militar, então ele está sendo um estrategista
Porque ele transitou pelos corredores do poder durante 28 anos, ele conhece muito bem aquele ambiente, tem que haver acordos assim, tem que haver acordos assado e aquela coisa toda. Como se toda essa merda fosse um tabuleiro de jogo de xadrez e o povo brasileiro tivesse que engolir esta merda. E o povo brasileiro fosse obrigado a entender de estratégia de jogo de xadrez, de estratégia de política. Sendo que ninguém aguenta mais esta merda. Será que vocês não pensam? Será que vocês não conseguem deixar o fanatismo um pouco de lado e começar a usar a cabeça? Será que vocês não veem que a política, que esses políticos, eu acreditei, você acreditou, tudo bem, nós tivemos nosso momento de acreditar, assim como acreditaram no Lula, muitos voltaram atrás. Mas será que vocês não veem que a política é uma grande máfia de amigos? Eles estão falando mal do outro na televisão, acusando um ao outro de crime de corrupção, disso e daquilo, de improbidade administrativa e um cacete a quatro. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Quando termina a eleição, estão todos se abraçando, se confraternizando entre si, com suas secretárias gostosas, boazudas, em meio a champanhes, em meio a viagens caras internacionais, nos seus iates. E você igual um idiota, pagando suas contas, se fudendo para trabalhar e pagar as contas. Porra, será que vocês não conseguem entender que isso tudo é uma camaradagem, é um corporativismo? Finalizando aqui a entrevista do Gilmar Mendes, só vou ler o trecho final e vou acabar com essa merda. O ministro falou das críticas recebidas após a decisão de soltar o Dirceu. É porque nessa data aqui ele tinha soltado, né, por esses dias, que antecedeu aí ao dia 9 de maio de 2017, ele tinha soltado o José Dirceu. O ministro falou das críticas recebidas após a decisão de soltar Dirceu. E ele diz, há uma frase de Rui Barbosa que ilustra tudo isso. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Que comparação ridícula. Quem age temendo a pressão não tem estatura para estar no Supremo. E ainda fala assim, sabe? Como se ele realmente tivesse estatura, como se ele realmente tivesse dignidade, como se ele realmente não tivesse sujeira debaixo do tapete, não tivesse nada a esconder. Que vergonha, vocês me dão nojo. Eu vou finalizar com a frase também de Rui Barbosa. E eu quero dedicar essa frase respeitosamente ao meu querido presidente Jair Bolsonaro e ao senhor Gilmar Mendes, ministro do STF. Em respeito aos seus poucos cabelos brancos, porque eu já não tenho mais nenhum, mas em respeito aos poucos cabelos brancos de Vossa Excelência, senhor presidente, e essa vai principalmente para o ministro Gilmar Mendes. Palavras de Rui Barbosa. Não se engane com os cabelos brancos, pois até os canalhas envelhecem. Não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois até os canalhas envelhecem. Palavras de Rui Barbosa. Esse foi o meu desabafo e eu jogo a responsabilidade de refletir agora para vocês, porque a minha eu faço todos os dias. E essa toalha aqui eu estou jogando, porque enquanto esse país não for levado a sério por pessoas que amam de fato e que sejam patriotas, eu não estou falando de patriota fanático, mas eu estou falando de pessoas que têm um comprometimento com o país, enquanto esse país de fato não for dirigido por pessoas assim, com caráter de honestidade, que coloca isso acima de tudo, nada disso vai ser possível. Nem ordem, muito menos progresso.